Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023 e começa agora mais uma edição do Jornal da Educativa. Muito obrigado pela sua companhia agora na hora do almoço. E a gente falando dos reflexos aqui em Campo Grande dos atos extremistas lá de Brasília. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um bloqueio fechou ontem um trecho da BR-163. De acordo com a PRF, cerca de 100 pessoas bloquearam a BR-163 na altura do quilômetro 491, no acesso para Cuiabá. Vídeos foram compartilhados nas redes sociais por quem participou do ato. A concessionária que administra a via foi chamada para apagar o incêndio e a PRF diz que a rodovia estava totalmente liberada para tráfego a 1h55 da manhã. Desde então, não foram registrados mais bloqueios. Autoridades aqui de Mato Grosso do Sul também se posicionaram sobre os atentados extremistas de ontem. Vamos conferir aqui então as manifestações públicas nas redes sociais. A gente tem aqui uma manifestação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Ele publicou o seguinte ainda ontem: é inaceitável na nossa democracia o uso da violência, o vandalismo e a depredação de patrimônio público e privado em quaisquer tipos de manifestações. Não podemos aceitar a afronta à democracia e ao Estado democrático de direito. Outra autoridade, melhor dizendo, que se manifestou também ontem foi o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correa. E ele publicou o seguinte ontem: página triste e lamentável na história brasileira escrita ontem em Brasília. Um inadmissível ataque à Constituição que deve ser punido com o rigor da lei. Que os envolvidos nesse brutal ataque à democracia brasileira sejam identificados, devidamente julgados e exemplarmente punidos. Tá aí, então, as manifestações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, do governador Eduardo Riedel, que inclusive participa hoje de uma reunião extraordinária do Fórum de Governadores, que vão discutir com o presidente Lula toda essa questão ocorrida ontem, de que maneira que os estados podem prestar algum tipo de suporte. Nós falamos na semana passada, aqui no Jornal Educativa, sobre as cidades que perderam população de acordo com o censo do IBGE. Ocorre que, com isso, deve cair também o repasse do chamado Fundo de Participação dos Municípios, que está vinculado à quantidade de pessoas que moram nas cidades. Hoje, em entrevista ao MS no Rádio, da Educativa 104 FM, o secretário da Semadesc, Jaime Verruc, falou sobre as consequências político-econômicas dessa redução populacional em alguns municípios do estado. Nós estamos trabalhando junto ao IBGE e a SomaSul junto ao TCU para determinar, provavelmente, uma recontagem ou um censo mais específico nesse município. Secretário, desculpa, Tiago, eles saem do estado? Aqui diz isso, né? Eles saem do estado ou esse movimento entre as cidades? Não, esse é um movimento, pelo que nós percebemos claramente, é um movimento entre as cidades, né? Então, muita gente, a ideia é que muita gente de Corumbá se deslocou, por exemplo, para Campo Grande. Então, a maioria não é uma diminuição de número de pessoas no estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, é um movimento intra. Vamos dar um exemplo de Ribas. Ribas a gente está estimando que sai de 24 mil habitantes para 34 em 2, 3 anos. Parte e a maioria deles sul-mato-grossense. Isso, a maioria dessas pessoas se deslocam ou de Campo Grande ou outras cidades. Então, Mato Grosso do Sul aumenta a população, mas os municípios aí têm uma distorção. E aí nós temos que olhar, Joel, política pública para, muitas vezes, em algum município que efetivamente isso tenha ocorrido, de levar alguma indústria, levar algum movimento de desenvolvimento para que a gente tenha um crescimento populacional ali. Tá aí, né, um problema que ainda vai levar um tempo, vai ter todo um debate ainda sobre esse assunto. Afinal, os prefeitos já estão bastante preocupados com o dinheiro que pode não chegar, mas ainda tem muito debate. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgou os dados do comércio exterior do ano passado. E os dados para Mato Grosso do Sul são positivos. Vamos conferir, então, os dados do comércio exterior do ano passado aqui para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que exportou em suas várias commodities, seus vários produtos que são produzidos aqui, 8,190 bilhões de dólares. Bastante coisa, né? Importação, 3,380 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Um saldo de 4,88 bilhões de dólares, um saldo positivo para Mato Grosso do Sul. Alguns fatores ajudaram nesse cenário. Um deles é a produção das próprias commodities, que ainda é uma inspiração aqui do agro e da indústria também de Mato Grosso do Sul.
o câmbio que ainda tem sido favorável e também a valorização do preço dessas commodities que Mato Grosso do Sul exporta no mercado internacional. Um fenômeno de valorização que tem ocorrido desde o início da pandemia. Vamos conferir agora os principais produtos, as principais commodities que são exportadas e ajudaram aí a impulsionar esses resultados aqui para o nosso estado. Em primeiro lugar vem a soja, 25% daqueles 8 bilhões de dólares vem da soja. Em seguida vem a celulose com 18,5%, a gente já pensa, né? Só com Três Lagoas, com uma grande fábrica, a gente ainda tem a possibilidade de ter a Suzano daqui a pouco lá em Rivas também funcionando. Se hoje, com o cenário que temos, 18,5%, com certeza podemos esperar que a celulose, a partir do final do ano que vem, quando é prevista a entrega da Suzano, que essa participação aumente ainda mais. A exportação do milho em grãos, tanto o milho quanto a soja exportada em grãos ou triturado com 11% e a carne bovina 10,6% na participação dos resultados em dinheiro do volume exportado, contribuindo para essa balança comercial negativa. Olha, negativa não, positiva e muito positiva aqui para Mato Grosso do Sul. E a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia aqui do nosso estado está com novos projetos para 2023, olha só. A Fundect de Mato Grosso do Sul apoiou diversos trabalhos durante 2022, de indígenas à pesquisa, até financiamentos e abertura de pequenos negócios. Mas nós estamos aqui na Fundect para conversar com o diretor-presidente, o Márcio Pereira. Ele vai nos atualizar e saber dos projetos que estão por vir aí para 2023. Bom dia. Quais são os projetos que a população pode acompanhar no site de vocês? Bom dia. É importante falar que a Fundect é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. É a fundação que investe nas pessoas, investe em capital humano, investe em tecnologia, investe em ciência no Estado. E nós já vemos um crescente aqui nos últimos 8 anos, 182 milhões de reais investidos em ciência, em pesquisa, em tecnologia e inovação também para empresas. E nesse crescente, o ano passado foi nosso recorde, com 66 milhões, e a partir de 2023 tem novas ideias. Partindo de alguns editais que a gente já tem ideia do carbono neutro lá no passado, das ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e agora a gente avança para a questão de mudança climática, para questões energéticas, energia limpa, e falar também de agricultura familiar, falar de povos originários, falar de quilombolas, também serão editais específicos. A gente avança também com mais bolsas para mestrado, doutorado e pós-doutorado neste ano. Avançamos para dobrar o número de bolsas para o ensino médio do nosso programa PICTEC, que é a Iniciação Científica e Tecnológica para as escolas estaduais. Ou seja, você, aluno das escolas estaduais e também das federais, pode participar e receber uma bolsa de R$400 para começar a sua vida científica. E o professor também recebe. Então, o Estado ele investe em várias frentes e também para quem quer abrir empresas. Nós também investimos em inovação. E nós temos um edital aí que vai movimentar muito o Estado, junto com a FINEP, né, que é um órgão federal, que pode chegar em mais de 10 milhões de reais para que as empresas avancem em produtos inovadores, serviços e processos inovadores. Então, e o Estado avança em várias áreas e vai colocar o Mato Grosso do Sul no mapa internacional, no mapa de várias ações. E lembrando que também é uma novidade, nós vamos investir ainda mais nesses Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Temos um só aqui no Estado, vamos investir em mais desses institutos, mais desses centros tecnológicos para gerar mais riqueza, gerar mais soluções. O que é a ciência? A ciência é mais alimento, a ciência é mais medicamento, a ciência é mais educação, a ciência ela está em tudo. Então, por isso a gente investe com gosto, o nosso papel é ajudar o Estado a se desenvolver. Tá certo. Márcio, são pautas bem alinhadas às propostas do novo governador, também eleito, Eduardo Riedel. Mas como que o interessado pode acompanhar e ficar sabendo desses editais que são abertos? Visite nosso site, fundect.ms.gov.br. Visite nossas redes sociais, Fundect está no Instagram, Fundect está no Facebook, acompanhe. Nós temos nós temos um programa, aliás, de comunicação científica, que chama CMS Mais Ciência, para fazer a ciência chegar à população, para explicar que é importante, que a ciência ela faz parte da nossa vida. Então, nós decidimos também criar esse programa para levar a comunicação para que a ciência seja de todos. É isso, então, Tiago, nós vamos voltar aí com você no estúdio e vale lembrar, então, o site para os nossos telespectadores que quiserem acompanhar aí todas as informações, está aparecendo aí no nosso vídeo, tá bom? Voltamos com você aí no estúdio. Tá aí, a vinheta me deu um golpe, mas eu estou preparado aqui para a previsão do tempo. Vamos falar então, o tempo nessa segunda-feira deve ser firme, viu?
Mas, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul, nosso Centec, pancadas de chuva não estão isoladas, principalmente mais aqui para a região centro-norte e também lá no nordeste do estado. Lá para quarta-feira, há uma previsão para chuvas mais intensas, mas isso a gente fala ainda ao longo da semana. Em todo o nosso estado, temperaturas em elevação e hoje em Campo Grande a mínima foi de 20 graus e a máxima deve chegar aos 30 graus. Vamos agora conferir como fica a temperatura para outras regiões do estado. Em Jardim, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Pedro Gomes, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Inocência, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Nova Andradina, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Aral Moreira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, tempo aberto, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Quem não compareceu às urnas no segundo turno das eleições tem até essa segunda-feira, dia 9 hoje, para justificar a ausência. O formulário pode ser preenchido lá no portal do TSE, na opção Autoatendimento do Eleitor, ou o interessado pode ir presencialmente nos cartórios eleitorais. Na internet, basta escolher a opção Justificativa Eleitoral. Lá na aba Justificativa Pós-Eleição estão todos os dados que você, caso não tenha justificado ainda, precisa informar. Na seção Autoatendimento do Eleitor, também é possível verificar se há alguma pendência com a Justiça Eleitoral. E, se for o caso, emitir o boleto de uma multa para poder regularizar o seu título. A situação irregular junto à Justiça Eleitoral leva a algumas penalidades, entre elas a impossibilidade de emitir passaporte, de tomar posse em cargo público, de obter empréstimos em bancos públicos ou até mesmo de renovar a matrícula em universidade ou instituição pública de ensino superior. O Centro de Controle de Zoonoses alerta a população sobre o aparecimento de escorpiões nesta época do ano. A orientação é para redobrar a atenção em caso de picada, E em caso de picada pelo animal peçonhento, é importante procurar atendimento em uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. No laboratório do Centro de Zoonose, os escorpiões que foram recolhidos das residências servem de exemplo. Encontrar uma dessas espécies em casa é um sinal de perigo e deve ser comunicado de imediato ao CCZ. O CCZ faz a orientação ao morador e também o controle químico nas residências. E é nesta época do ano, quente e úmido, que aumenta a proliferação dos escorpiões. Vale lembrar que só em 2022 a Prefeitura registrou acidentes envolvendo animais peçonhentos, 1.165 casos. Quando uma pessoa ela sofre um acidente com escorpião, a recomendação é que ela procure uma unidade de saúde o mais rápido possível, principalmente se tratando de crianças. Pode levar à morte? Pode levar à morte. Quais são os outros perigos que o escorpião, quando pica uma pessoa? Ele pode levar à morte e pode causar muita dor também no local. Rachaduras na parede, ralos de pia e esgoto aberto são ambientes propícios para o aparecimento do escorpião. A gente recomenda sempre que mantenha ralos e pias vedados, que vedem rachaduras em paredes e muros, tá? Dentro de casa, afastar um pouquinho a cama, o sofá da parede, tá? E sempre verificar sapatos, roupas, capacetes, chapéus antes de colocar. É importante ressaltar que o escorpião gosta de se abrigar em entulhos, caixas de esgoto, frestas e buracos em paredes. Teve até umas imagens aí que a Priscila trouxe para a gente. Além também, muita gente não conhece, caixas de fiação elétrica, caixinhas de telefone e tomadas abertas. Para evitar o surgimento deles, é importante colocar telas de proteção nas janelas, nos ralos, além de rodinhos, espécies de rodinhos no vão das portas ali embaixo, para poder fazer uma boa vedação. Então é isso, termina aqui o Jornal Educativa, lembrando que tem reapresentação 15 para 6 da tarde no canal 4.2. Mais notícias às 8 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, às 7 da manhã,
no MS no Rádio Educativa 104,7 FM. Em nome da nossa equipe, eu sempre agradeço muito a sua audiência. O JE está de volta amanhã, ao vivo, 11h45. Tchau!